Os soldados negros das colônias francesas e britânicas, traídos após a guerra. Imagine a cena. É 8 de maio de 1945. As ruas de Paris estão em festa. Buzinas, bandeiras, multidões gritando liberté. A guerra acabou. O nazismo foi derrotado. Soldados retornam. Beijos, abraços, lágrimas. Mas, e aquele homem negro de uniforme puído, que olha tudo de longe, sem ser convidado para a celebração? Esse homem lutou nas trincheiras italianas. Sobreviveu aos bombardeios na África do Norte. Carregou munições nos Alpes e enfrentou o frio europeu, em batalhas que nem sabia explicar o porquê. Ele sobreviveu. Ele venceu. Mas, naquela festa, não havia espaço para ele. Esse homem tem nome. Muitos nomes. Mas todos foram empurrados para o esquecimento. Hoje, vamos contar a história dos soldados negros das colônias francesas e britânicas. Homens arrancados de suas terras com promessas de glória e cidadania. Arrastados para lutar por impérios que os viam como números, e não como seres humanos. Eles acreditaram nas promessas. Lutaram, sangraram, venceram. Mas quando a guerra, ACAPOU, foram deixados para trás. Você provavelmente já viu filmes sobre soldados britânicos enfrentando os nazistas. Já ouviu falar dos heróis franceses na resistência. Mas quantas vezes você ouviu o nome Tirailleurs, senegalês? Quantas vezes te contaram que os primeiros a libertar Paris não eram soldados brancos, mas africanos fardados? Durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares de soldados negros das colônias da África, da Índia, do Caribe, foram enviados à guerra, não como convidados, mas como engrenagens baratas de uma máquina imperial. Eles eram tratados como soldados de segunda classe, recebiam menos, dormiam em alojamentos separados, eram proibidos de participar de desfiles vitoriosos. E quando cobravam seus direitos, a resposta era bala. Você já ouviu falar do massacre de Thiaroye? Em 1944, soldados senegaleses exigiram o pagamento justo por seus serviços à França. O resultado? O exército francês atirou neles. Matou dezenas. O motivo? Eles estavam exigindo respeito demais para a cor da pele que tinham. Este vídeo é sobre isso. Sobre a coragem que ninguém aplaudiu, sobre a lealdade que foi traída. E sobre o silêncio que matou a memória. Porque a verdade é dura. Os impérios coloniais usaram corpos negros como escudos e depois os jogaram fora como peças usadas. Prepare-se para conhecer o lado sombrio da vitória, aquele que os livros de história preferem deixar em branco. Hoje, vamos quebrar o silêncio. Vamos contar a história dos soldados negros traídos pela guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, França e Reino Unido não estavam sozinhos. Pelo menos, não na prática. Atrás de cada soldado europeu, havia uma legião de combatentes esquecidos, vindos das colônias, de terras que esses impérios exploravam há séculos. O Império Britânico controlava 1/4 do planeta. O francês, não muito menos. Índia, Senegal, Argélia, Marrocos, Nigéria, Sudão, Guiana, Jamaica, Madagascar, Congo. Povos inteiros que de repente foram convocados para morrer por uma guerra que não era deles. Alguns foram alistados voluntariamente, pressionados por líderes locais que viam vantagem política em agradar os colonizadores. Outros, simplesmente, obrigados. O termo técnico era recrutamento forçado, mas na prática era coerção com uma arma apontada para a dignidade. As propagandas europeias prometiam glória, pagamento digno, respeito. Diziam que servir a França ou a Grã-Bretanha era uma honra, que a luta era pela liberdade do mundo. Mas, que tipo de liberdade era essa que vinha das bocas de impérios que escravizavam, segregavam e saqueavam? Mais de 500 mil africanos lutaram sob a bandeira da França. Mais de 2,5 milhões de indianos foram mobilizados pelos britânicos. O maior exército voluntário da história até então. Homens pobres, camponeses sem acesso à educação, que nem sabiam onde ficava Berlim ou Roma, mas que foram jogados nos campos de batalha da Europa e da Ásia, como carne de canhão. Os Tirailleurs senegalais, por exemplo, foram mobilizados em massa. Vieram do Senegal, do Mali, da Costa do Marfim, do Benin. Muitos foram levados em navios em condições desumanas. Quando chegavam na Europa, o tratamento era pior do que o dado
aos prisioneiros inimigos, comida de má qualidade e uniforme inferior, e sempre na linha de frente. Porque se alguém tinha que morrer primeiro, que fosse o negro. Na Índia, o recrutamento atingiu vilarejos inteiros. Jovens eram arrastados das plantações para os campos de guerra, e os que recusavam eram ameaçados, punidos. Alguns líderes religiosos e nacionalistas tentaram resistir, mas a máquina colonial era cruel, e as vidas dos colonizados sempre estiveram à venda. O império precisava de sangue, e, como sempre, sugou da periferia do mundo. Para esses soldados, a guerra não era apenas contra o nazismo ou o fascismo, era também contra a própria realidade colonial. Eles lutavam por nações que nunca os trataram como cidadãos. E ainda assim muitos foram às frentes de batalha com coragem, disciplina e esperança. Esperança de que talvez, ao voltar vivos, seriam finalmente reconhecidos. Mas essa esperança, como você vai ver nos próximos capítulos, seria assassinada a sangue frio. Eles estavam lá, na linha de frente, no frio, na lama, sob fogo cerrado, eram soldados, mas não eram tratados como tal. Para os generais, eram números descartáveis. Para os companheiros brancos, eram invisíveis. Os soldados negros das colônias francesas e britânicas lutaram nas batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Enfrentaram os alemães no norte da África, na Itália, na Birmânia, na França ocupada. Mas seus nomes raramente aparecem. Seus rostos, quase nunca nas fotografias da Vitória Australienne Senegalês, por exemplo, foram enviados para missões que os soldados franceses não queriam cumprir. Avanços perigosos, posições expostas, confrontos com altíssima taxa de mortalidade. Eles eram a ponta da lança menos e também o escudo de carne. Em Monte Cassino, na Itália, soldados africanos foram enviados em massa contra as posições alemãs. Nas montanhas geladas, subiram sob bombardeio, sem cobertura aérea, sem equipamento adequado para o inverno europeu. Muitos congelaram antes de ver o inimigo. Outros foram mortos sem nem saber por que estavam ali. Na Ásia, soldados indianos enfrentaram o exército japonês nas selvas densas da Birmânia. Sofreram com a malária, com um calor escaldante, com suprimentos precários. Os que morriam, muitas vezes, eram enterrados sem identificação. Apenas mais um corpo para alimentar a terra, menos um herói, sem nome, sem rosto, sem medalha. O racismo no fronte era escancarado. Soldados brancos recebiam melhor comida, melhores tendas, mais cuidados médicos. Os negros ficavam com as sobras, tanto dos suprimentos quanto do respeito. Quando um pelotão africano conquistava uma posição, o crédito ia para os oficiais. Quando eram massacrados, a culpa era do baixo desempenho ou da falta de preparo. E havia o terror psicológico. Muitos soldados africanos foram proibidos de marchar em cidades libertadas, menos como Paris, para que a população não visse que os libertadores não eram tão brancos assim. O general de Gaulle chegou a ordenar que apenas soldados brancos marchassem na Parada da Libertação. Mesmo que boa parte da libertação tenha sido feita por combatentes africanos, isso não é apenas omissão. Isso é apagamento. Uma sistemática de invisibilização. E quando esses homens voltavam aos acampamentos, feridos, exaustos, famintos, recebiam menos soldo que os soldados europeus. Quando protestavam, eram silenciados. Quando escreviam cartas, eram censuradas. Quando adoeciam, eram deixados para morrer. Mas eles continuaram, porque ainda havia esperança. Ainda acreditavam que, ao final da guerra, seriam vistos reconhecidos, honrados. Afinal, tinham lutado com honra, tinham cumprido seu dever, tinham sangrado por bandeiras que nem eram deles. Só que a guerra não acabou para eles, apenas mudou de nome. No próximo tópico, você vai ver como o racismo institucionalizado destruiu qualquer chance de justiça ou reconhecimento para esses soldados. Mesmo depois da vitória, a guerra revelou muitas faces da humanidade: coragem, sacrifício, esperança. Mas também revelou uma verdade amarga e vergonhosa. O racismo não descansava nem em tempos de guerra. Para os soldados negros das colônias francesas e britânicas, a farda nunca escondeu a cor da pele, e o uniforme não foi suficiente para apagar o estigma colonial. Desde o alistamento até o campo de batalha, passando pelos acampamentos e hospitais, eles eram lembrados a todo momento: vocês são soldados, mas não são como nós. O racismo era oficial, sistemático, estrutural.
não era um erro ou uma exceção, era uma política não escrita, sustentada por séculos de supremacia branca e dominação imperial. Soldados africanos, indianos e caribenhos recebiam soldos menores, mesmo realizando as mesmas funções e enfrentando os mesmos perigos que os soldados europeus nos hospitais de campanha. Prioridade médica era dada aos soldados brancos. Um homem negro ferido precisava esperar, mesmo que seu ferimento fosse mais grave. E se um remédio estivesse em falta, você já sabe quem não o receberia. Os alojamentos eram segregados. As tendas inferiores. A comida racionada com menos cuidado. Os negros comiam depois, marchavam na retaguarda. E, quando morriam, muitas vezes nem seus corpos eram reclamados. As cartas que enviavam às famílias, quando escritas em línguas africanas ou indianas, eram frequentemente interceptadas, censuradas ou simplesmente descartadas. O medo era que contassem a verdade sobre o que estavam vivendo. A guerra dentro da guerra menos a luta por humanidade. Dentro de um exército que os via como ferramentas, em documentos internos das Forças Armadas francesas e britânicas, há registros explícitos de políticas que limitavam a promoção de soldados não brancos. Eles podiam ser corajosos, disciplinados, leais, mas raramente passavam do posto de sargento. Ser oficial, impensável para um homem negro. E havia o silêncio institucional. Quando repórteres europeus visitavam as frentes de batalha, os generais ordenavam que os soldados negros ficassem afastados das câmeras. As fotos, as entrevistas, os documentários, tudo mostrava um exército majoritariamente branco. O objetivo? Manter intacta a imagem do herói europeu libertador. Na prática, a vitória era coletiva, mas o crédito era seletivo. E não parava por aí. Nos desfiles da vitória, os soldados africanos e indianos foram excluídos das comemorações em várias cidades. Em Paris, de Gaulle deliberadamente escolheu uma tropa, majoritariamente branca, para representar os libertadores. A libertação precisava parecer branca para confortar o orgulho europeu, mesmo que tivesse sido possível graças ao sangue negro. Esse não foi um erro de logística, foi uma decisão política e racial. Um recado claro. Obrigado por lutar, mas continue no seu lugar. E eles continuaram, mas o lugar que lhes deram foi o silêncio, o esquecimento, a invisibilidade. No próximo tópico, vamos falar sobre o que aconteceu depois da guerra, quando as armas silenciaram. Mas a traição se revelou de forma ainda mais cruel. A guerra havia terminado. O nazismo fora derrotado. As bandeiras tremulavam. Os sinos tocavam. E as ruas se enchiam de festa. A Europa celebrava, mas nem todos foram convidados para a comemoração. Para os soldados negros das colônias francesas e britânicas, a guerra não terminou em 1945. Ela apenas mudou de forma, saiu do campo de batalha e entrou nos gabinetes, nas pensões negadas, nas promessas quebradas, na negação de reconhecimento, no silêncio brutal que veio depois. Durante a guerra, as potências coloniais prometeram mundos e fundos aos soldados, recrutados das colônias, salários justos, cidadania plena, pensões dignas, acesso à terra e respeito. Mas quando a guerra acabou, todas essas promessas foram varridas para debaixo do tapete da reconstrução europeia. O exemplo mais cruel disso foi o massacre de Tiaroy, no Senegal, em 1944, menos ainda antes do fim da guerra, mas já prenúncio do que viria depois. Cerca de 1.300 soldados senegaleses, veteranos de guerra retornados da Europa, foram colocados em um campo militar e aguardavam o pagamento dos seus soldos atrasados. Cansados do esperar, organizaram um protesto pacífico. A resposta do governo francês foi fuzilamento em massa. Pelo menos 35 morreram oficialmente menos. Muitos acreditam que foram mais de 300 o que eles pediam, apenas o que lhes havia sido prometido. Nada além da dignidade. Após o fim oficial da guerra, centenas de milhares de ex-combatentes negros voltaram para suas terras, sem receber pagamento integral, sem qualquer apoio psicológico ou assistência médica, e sem qualquer reconhecimento público. Muitos foram abandonados à própria sorte, vivendo na pobreza, com traumas profundos e cicatrizes incuráveis. A maioria sequer teve direito a participar das cerimônias oficiais de vitória. Muitos não foram convidados, outros sequer sabiam que estavam ocorrendo. Em Londres e Paris, monumentos foram erguidos para os bravos da guerra, mas as placas de bronze raramente traziam nomes africanos
ou indianos. Era como se nunca tivessem existido. A exclusão também foi legal. Em 1959, a França aprovou uma lei que congelava as pensões dos soldados coloniais no valor que recebiam antes da independência de seus países. Enquanto os veteranos franceses viam suas pensões aumentarem com a inflação, os ex-combatentes negros ficavam presos a valores irrisórios. Um tirailleur que sobreviveu à guerra, por exemplo, podia passar décadas recebendo 10 vezes menos do que um colega branco que lutou ao seu lado. Era o golpe final. A guerra os usou e a paz os enterrou. O Reino Unido não foi melhor. Ex-combatentes caribenhos e indianos tiveram que lutar por anos para conseguir acesso a benefícios mínimos. Muitos sequer foram registrados oficialmente como veteranos. Quando buscaram ajuda, ouviram: você não era cidadão britânico de verdade. E assim o silêncio se tornou a última trincheira. Sem medalhas, sem manchetes, sem justiça. Mas as memórias persistem. Nos cantos das aldeias africanas, nas ruínas dos quartéis coloniais, nos olhos dos filhos e netos desses homens esquecidos, a história ainda queima. Uma história de traição, uma história de abandono, uma história que a Europa preferiu apagar, mas que precisa ser lembrada. No próximo tópico, vamos entender como essas feridas influenciaram as lutas anticoloniais e os impactos duradouros desse abandono na relação entre colônias e metrópoles. Quando os tiros cessaram na Europa, muitos acreditaram que o mundo respiraria em paz. Mas para as colônias que enviaram seus filhos para lutar e morrer pela liberdade alheia, o Pesquara foi uma revelação dolorosa. A verdade ficou impossível de ignorar. A liberdade europeia foi construída sobre a submissão colonial. Milhares de ex-combatentes africanos, indianos caribenhos e de outras regiões voltaram para casa, não como heróis, mas como cidadãos de segunda classe. Ou pior, como meros súditos de um império que sequer os via como humanos plenos. A decepção foi imensa. O sonho de reconhecimento virou amargura. O uniforme virou fardo. E as cicatrizes nunca fecharam. Esses soldados não voltaram apenas com ferimentos físicos. Eles carregavam consciência política. Haviam lutado, lado a lado, com soldados europeus. Haviam enfrentado o inimigo comum. Tinham visto que a morte não escolhia cor ou passaporte. Mas quando retornaram, descobriram que o racismo continuava vivo e operante, dentro do próprio império, que diziam ter ajudado a salvar. E foi aí que algo começou a mudar. Nas décadas seguintes, muitos desses ex-combatentes se tornaram líderes, ou inspiração para os movimentos de independência. O ressentimento da guerra, o abandono pós-conflito e a humilhação pública alimentaram revoltas, greves, insurgências. Na Argélia, os veteranos indígenas que lutaram pela França começaram a se organizar politicamente, exigindo direitos. Mas o governo francês respondeu com repressão. Resultado, a brutal Guerra de Independência Argelina, que matou centenas de milhares de pessoas. Na Índia, o retorno de milhões de soldados coincidiu com a intensificação da luta contra o domínio britânico. Homens que haviam servido no exército colonial passaram a integrar manifestações, sindicatos e movimentos revolucionários. Na África Ocidental, o trauma da guerra virou combustível para líderes como Léopold Sédar Senghor Senegal e Sékou Touré Ghani, que denunciaram publicamente o racismo estrutural do Império francês e lideraram processos de descolonização. As colônias entenderam que não haveria gratidão imperial, que os impérios não dividiriam seus privilégios, que lutar pela Europa não era o mesmo que ser aceito por ela. E não foram apenas as colônias que mudaram. As gerações seguintes cresceram com essa ferida aberta. Filhos e netos dos soldados esquecidos herdaram não só o silêncio, mas também a revolta. Muitos emigraram para a Europa décadas depois, em busca de melhores condições, apenas para descobrir que o preconceito continuava menos disfarçado de cidadania de segunda classe. Até hoje, descendentes desses combatentes lutam por reconhecimento, justiça e visibilidade. Muitos ainda vivem na pobreza, enquanto os arquivos militares seguem fechados ou perdidos. É como se a Europa quisesse enterrar, junto com os corpos negros da guerra, a própria culpa. Mas as vozes estão voltando. Documentários, livros, museus e agora, vídeos como este, estão quebrando o silêncio. No próximo e último tópico, vamos falar sobre as tentativas, ainda tímidas, de reparar essa injustiça histórica, e sobre o que ainda precisa ser feito para honrar os soldados negros que a história tentou apagar. Quantas vidas
foram apagadas? Quantos nomes nunca escritos? Quantas histórias foram enterradas sem nenhum túmulo com identificação? É incalculável, porque o que aconteceu com os soldados negros das colônias não foi apenas uma injustiça militar. Foi um crime de apagamento histórico durante décadas. França e Reino Unido fingiram que eles nunca estiveram lá. Não os colocaram nos livros. Não contaram suas histórias. Não ergueram estátuas. Não lhes pagaram o que deviam. E o mundo seguiu como se fosse normal libertar a Europa com sangue africano e esquecer disso logo depois. Foi preciso esperar até o século XXI para que o debate sobre reparações ganhasse alguma visibilidade. Tarde demais para os milhares que morreram no abandono. Tarde demais para os veteranos que passaram seus últimos anos na miséria, esperando uma pensão que nunca veio. Em 2006, o então presidente francês Jacques Chirac inaugurou o memorial em homenagem aos soldados das colônias. Um gesto simbólico, importante menos, mas insuficiente. Porque memória sem reparação é como uma estátua erguida sobre um túmulo sem nome. O Reino Unido, pressionado por ativistas e pela imprensa, começou a revisar seus arquivos. Revelou documentos que comprovavam a discriminação deliberada nos pagamentos e nos registros. Em 2021, o governo britânico pediu desculpas públicas pela forma como os soldados não brancos foram tratados, mas não ofereceu reparação financeira significativa. E a desigualdade permanece. Veteranos brancos da Segunda Guerra ainda recebem pensões decentes. Seus nomes estão registrados em memoriais, ruas, livros escolares. Já os veteranos africanos ou indianos, muitos ainda vivem em pobreza absoluta. Seus filhos herdaram não só a injustiça, mas o silêncio. E não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de honra, de verdade histórica, de olhar para o passado e dizer, com clareza, vocês foram traídos. Muitos jovens nas antigas colônias crescem sem saber que seus avós lutaram por um país que sequer os aceitava. Crescem achando que seus povos não contribuíram para a história mundial. Crescem acreditando que o heroísmo tem cor menos a cor do colonizador. Mas a verdade é outra. Sem os soldados das colônias, a Europa talvez não tivesse vencido. Sem o sangue negro derramado em Monte Cassino, El Alamein, Rangoon, Paris ou na selva da Birmânia, a liberdade europeia talvez fosse apenas um sonho. Este vídeo, esta história, esta denúncia menos, é parte de uma reparação simbólica. A justiça começa com a memória, e a memória exige coragem para escavar o que foi enterrado. Eles lutaram, eles venceram, eles foram traídos. Mas hoje, eles não serão esquecidos. Se essa história te tocou, compartilhe. Por quem houver quem conte, eles não serão esquecidos. Inscreva-se e ajude a manter viva a memória dos que a história tentou apagar.